Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, os nossos times estão patinando no início do campeonato. É claro que início tem uma grande vantagem. Tu podes recuperar lá na frente. A partir da metade do campeonato, os pontos que começarem a ser perdidos não tem mais recuperação. Juventude foi bem, se nós considerarmos apenas o resultado, o desempenho contra o Santos, um 0-0 contra o Santos não é um mau resultado, mas vinha mal de outros jogos, perdeu para o Atlético, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Atlético Mineiro em casa, para o Atlético Paranaense em casa. O Juventude tem que começar a pontuar, precisa pontuar. São 45 pontos para se manter na primeira divisão, a grosso modo 15 vitórias. Não é fácil para ninguém. Vamos lá, Juventude. Tem que permanecer, não pode cair de novo. O Juventude precisa fazer mais do que está fazendo. O Grêmio não foi bem. O torcedor do Grêmio ontem, ele mostrou pelas redes sociais que não gostou do time. Eu também não gostei do time. O Grêmio vem jogando contra times menores e vem passando por eles. Vem passando porque o peso da tradição, da camisa, que são coisas subjetivas, mas elas têm feito, têm resultado, têm dado resultado. Atuações individuais também fazem diferença, mas ontem pegou um adversário diferente, pegou um adversário que neutralizou completamente as individualidades do Grêmio e ficou muito claro que o conjunto do Grêmio ainda tem muito caminho para andar para se tornar um conjunto forte também. O Ferreirinha, o grande jogador, não conseguiu jogar, tinha dobra todo o tempo da marcação dele, todo o tempo dobra de marcação. E jogadores rápidos, não é dobra de lentos. O meio-campo do Grêmio com o Jonathan não funcionou. O Jonathan não funcionou como armador. Não jogou mal, mas no conjunto ele não foi bem. O Matheus Henrique jogou melhor. Para mim foi o melhor jogador do Grêmio ontem. O Thiago não foi bem também. E a situação não é muito diferente daquilo que a gente estava vendo com o Internacional. O time do Grêmio, quando pressionado, ele não tem uma saída rápida. O Rafinha é um bom jogador, Aliás, ridículo aqueles calções do Rafinha, né? A diretoria tinha que dar um basta naquilo ali, né? Só que ele é lento, ele é muito lento ou está sem parceria. É difícil a gente avaliar, porque falta o Douglas Costa. Pô, o Douglas Costa é um jogadoraço. O Douglas Costa, fora de forma, ontem teria feito muito mais diferença a favor do Grêmio do que qualquer outra coisa. Mas foi mal o Grêmio e foi muito mal o treinador também. Porque quando ele bota o Maicon, e me desculpem a analogia, mas ele é o D'Alessandro do Grêmio, dos últimos anos, que o D'Alessandro jogou muita bola no Inter, mas os últimos 3 anos no Internacional ele caminhava em campo e não ajudava nada. O Maicon tá assim. O Maicon não pode jogar mais. O Grêmio tem que sair dessa. E o Jean-Pierre, pessoal, o time do Grêmio, a diretoria do Grêmio e o torcedor tem que se dar conta do seguinte, o Jean-Pierre é aquilo ali. É um grande jogador, mas é aquilo ali. Ele não vai despertar para a vida, ele não vai passar a ser não, eu vou ser mais intenso. Não, o Jean-Pierre é aquilo ali, é um preguiçoso, indolente, que está muito feliz com a situação dele. E ele não vai mudar. Então o Grêmio ou acha um jeito de jogar para que encaixe o Jean-Pierre, ou se desfaz do Jean-Pierre, porque ele não vai mudar a situação dele. De qualquer forma, precisa melhorar muito o Grêmio e vai melhorar, obviamente, com a entrada do Douglas Costa. E o Inter, pessoal? Olha, o Internacional, eu já tinha gostado do primeiro tempo contra o Vitória. Por quê? Ficou claro ontem pelas declarações do Patrick, do Edenilson, que quem escala o time é o grupo. Junto com o Osmar Loz, junto com a comissão, tá tudo bem. Mas quem define quem vai jogar são os jogadores. E eles montaram uma boa escalação e um bom esquema. O Inter está num 4-4-2, a grosso modo, num 4-4-2, onde ele tem posse de bola. Ontem jogou bem melhor do que o Bahia, podia ter feito o gol no primeiro tempo. Só teve risco no primeiro tempo porque o Léo Borges, que jogou um péssimo primeiro tempo, deu 2 entregadas. Aliás, marcou mal, o Patrick cobriu ele todo o tempo. No segundo tempo jogou bem o Léo Borges. E do outro lado o Heitor, a gente sabe, o Heitor não tem condições, ele é reserva e é aquilo ali, também não vai passar disso. Sentiu muita falta o Inter ontem de 2 laterais, porque não tinha jogada pelos lados. E tu tendo 2 centroavantes, tu tem que ter bola pelos lados e infiltrações. Infiltrações teve algumas do Edenilson, porque o Tyson ontem cumpriu bem a sua função de armador. Jogou bem o Tyson. Pegou algumas bolas, arrancou em direção do gol, deu o tempo certo. Segundo tempo, então, ele pifou 2 vezes
O Yuri, a segunda, então ele deu o tempo perfeito e o Yuri é que falhou, o Yuri é que foi incompetente, adiantou a bola e não soube aproveitar a chance. Agora o Galhardo não pode ser titular desse time. O Inter tem que buscar uma alternativa. Eu vi alternativa no banco ontem. Eu sei que vou ser metido a... Não, o Peglo joga mais como segundo atacante do que joga o Galhardo. Tem que dar chance para esse menino. Se ele não vai para o Porto, bota em campo. Porque ele joga mais que o Caio Vidal e sabe fazer o lado. E joga bem mais do que o Galhardo. O Galhardo, pessoal, o Galhardo é aquilo ali. O Galhardo é um Jean-Pierre. É lento, ele não cabeceia. Ele está ali, quando surgia alguma oportunidade, ele fazia os golzinhos de pênalti dele. Agora, o Internacional precisa mais. E eu daria oportunidade para o Peglo. O Peglo precisa jogar. Se vai ficar, dá oportunidade para o Peglo. Mas jogou bem, a segunda partida que joga bem o Internacional, venceu, com 10 de novo. Tomara que dê um gancho forte nesse Lucas Ribeiro, assim como eu espero que dê no Pedro Henrique também, porque você é um irresponsável se vai fazer aquilo com o clube. Deixar a boleirada, deixar todo o time agarrado no pincel, fora de casa, por causa de uma bobagem que nem fez o Lucas ontem. Então foi bem o Internacional, jogou bem, não é a vitória só, não, eu estou olhando para mim o desempenho do time foi bem. Jogou bem mesmo com 10, não correu risco, porque os jogadores estão bem fisicamente. A história de que estão mal fisicamente, não, eles estão bem fisicamente. Aquele esquema furado do Ramires, que exigia demais mental e fisicamente, e eles cansavam. Eles jogaram todo o segundo tempo com 10 e não cansaram. Foram cansados no final e o treinador fez algumas modificações. Essa semana tem um caroço para o Internacional, para o Atlético Mineiro. Mas é um jogo ótimo para medir o Internacional. Muito bom jogo para medir contra um dos dois melhores times. Porque tanto o Atlético Mineiro quanto o Flamengo são os dois melhores times. O Internacional tem que fazer valer, tem que jogar. E eu acredito que o time vai estar bem escalado. Eu só não gostaria de ver o Galhardo. Mas pelo visto os jogadores estão escalando o time e estão mantendo. E a zaga? Joga quem? Zé Gabriel? Joga Pedro Henrique? Vamos ver. Estou curioso para ver, né, pessoal? Um abraço, mais tarde a gente volta a falar.